Olá pessoal, Marden César aqui, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GambaCast. Se você é dono de um pequeno negócio, um mercado local ou atua na logística, e eu cito o tema sustentabilidade ou mercado de carbono, você logo pensa, lá vem mais custo, meu foco hoje é fechar a folha de pagamento. Mas, olha, eu passo o dia caçando falhas com o Lean. E eu te dou um aviso: onde tem fumaça, tem caixa indo pelo cano. E se eu te falar que entender esse tal de mercado de carbono pode ser o detalhe que vai manter as suas boas vendas amanhã, ou se você vai sumir na competição, onde a excelência se une com a ação. A fim de passar esse ambientalês ao nosso dia a dia de negócio, eu convidei um nome de peso. Ele é docente, mentor, PhD em sistemas sustentáveis pelo MIT, em Portugal, atuou no plano de descarbonização capixaba, faz parte do time gestor ABC+, aqui em Minas, e também é professor no IFTM, um nome que entende como a inovação sustentável funciona no dia a dia. Bem-vindo, Fernando Caixeta, Lisboa. Muito obrigado pela apresentação, muito feliz de estar aqui com vocês. Espero poder ser útil para tirar as dúvidas de quem está nos ouvindo. Show. Fernando, vamos ao ponto exato, né? Sem economeza, aquelas linguagens técnicas. O dono de um pequeno negócio, o CEO de uma startup e o jovem executivo escuta a gente hoje no volante ou no galpão. O que é o tal mercado de carbono? Como esse sistema funciona? Exatamente, que prazer falar com vocês sobre isso. Eu sou conhecido justamente por traduzir, né, essas palavras bem difíceis para o português mais palpável. Mas vamos lá. O mercado de carbono ele surge, obviamente, nos Estados Unidos e Europa, baseado no fator de que a sustentabilidade ela tem que ser economicamente viável. Não basta a gente ter ações ambientalmente corretas ou socialmente responsáveis, mas obviamente a economia tem que caminhar junto. E para o estímulo dessa sustentabilidade, o nosso pequeno empreendedor que está nos ouvindo vai entender disso, nós precisamos de dinheiro. E dinheiro é o que nos move nesse negócio do mercado de carbono. Então, todo mundo diz: você precisa ter uma gestão mais sustentável, você precisa ter uma operação mais sustentável, mas ninguém te conta como é que você vai bancar essa operação mais sustentável. E aí vem a ideia do mercado de carbono. Olha, se você fez alguma ação que agora a gente vai chamar de evidenciação ambiental, aí mais próximo, que te faz emitir menos gases de efeito estufa ou gases maléficos na atmosfera, você tem que ganhar economicamente para isso. E esse nome foi dado de mercado de carbono porque o maior gás de efeito estufa, ele é baseado em carbono, é o dióxido de carbono. Então a gente tem esse mercado de CO2 ou dióxido de carbono, ou mercado de carbono popularmente conhecido. Então ele é uma unidade monetária. Só acontece mercado de carbono se for troca monetária, não existe essa situação da gente ter outras trocas em que a gente economiza, ou seja, deixa de emitir, ou a gente transforma pelo menos 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. Para vocês terem uma ideia, isso quer dizer que na minha operação, se eu colocar um filtro, se eu colocar uma perspectiva mais ambientalmente correta, eu posso economizar um tantinho ali. Quando juntar em 1 tonelada desse CO2 economizado, aí sim eu posso chamar isso de mercado de carbono. Lembrando que existe mais de um gás de efeito estufa, então nós temos aí 6 gases, mas a gente transforma tudo em carbono só para dizer que ele vale um preço específico. Obviamente, isso começou por algum poder governamental que falou: agora a gente vai colocar dinheiro nisso. Mas hoje a gente já tem as empresas privadas, o que a gente chama de mercado de carbono voluntário, que fazem essas trocas econômicas de uma forma muito tranquila e de mercado. Obviamente, respeitando aí as regras que a gente tem. Show, Fernando. Para mim também, que não conheço muito, pessoal, estou aprendendo aqui com o Fernando essa parte, porque a gente ouve muito falar de mercado de carbono, mas a gente fica meio que vendido. Ah, como que eu aplico isso? Como é que eu levo isso pro dia a dia? Né? Porque às vezes eu não estou emitindo gás carbono, mas aí você trouxe essa visão de conversão, né? Olha, a sua emissão precisa ser convertida para esse tipo de gás ou para esse mercado, para ele entender essa pegada toda aí.
E é isso, galera. A gente ouve muito, acha que isso é um bicho-papão, mas o Fernando está trazendo luz aí para esse ambiente ainda meio que obscuro para micro e pequenas empresas. E mostra pra gente que é um sistema bem lógico. Se a sua gestão é boa e limpa, você ganha um saldo positivo. Se você emite muito gás e não tem eficiência, você fica no vermelho e paga a conta. Então não tem muito, entre aspas, tem segredo, tem sistemas, mas não é tão dificultoso assim como a gente tem imaginado. E, Fernando, a mente de quem tem um negócio, né, foca no caixa, dinheiro no bolso, como a gente fala muito. E o pessoal acha que a pegada limpa exige muito capital, que é algo muito distante. Na sua visão, quais são as falhas mais comuns no momento que o microempresário ali vai aplicar isso no dia a dia? É, muito boa pergunta. Bom, para começo de conversa, quando eu dou uma palestra, eu falo para pequenos empresários, pequenos produtores rurais, donos de padarias e supermercados e etc. Todo mundo vira para mim e fala assim: eu quero vender carbono. Eu falo: beleza, que legal, parabéns, mas que carbono? E aí o pessoal começa a se enrolar em explicar isso. Então, eu acho que a gente precisa explicar o passo a passo de como é que é isso e como é que é feito, de um jeito bem simples para que você possa entender. Primeiro, a gente tem que identificar o que a gente chama de adicionalidade, que é o que você faz na sua empresa, que faz a sua empresa deixar de emitir carbono na natureza ou transformar um gás maléfico em gás benéfico através dessa transformação bioquímica. Isso pode acontecer, essa transformação, quando você planta florestas, quando você tem uma área de reserva legal maior do que o combinado, mas ele é mais difícil de acontecer. O mais comum mesmo é quando você tem alguma ação, que a gente chama de adicionalidade de novo, para não esquecer, e essa adicionalidade vai fazer com que você não emita tanto carbono. Então pode ser um filtro que eu coloquei na minha área produtiva, pode ser o uso de energia solar, o uso de energia eólica, pode ser a lâmpada que eu troquei, porque era uma lâmpada que gastava muita energia e de repente ela passa a gastar menos. Então, tudo isso agora eu vou chamar de adicionalidade. Sabendo dessa adicionalidade, a gente faz o que a gente chama de contabilização do carbono deixado para lá. Dentro dessa contabilização, 90% das empresas não vão chegar a 1 tonelada de CO2, ou seja, a crédito de carbono, que é equivalente a 1 tonelada de CO2. O que essas empresas fazem? Elas fazem um pool de empresas do mesmo ramo, em geral na mesma região geográfica, e esse pool de empresas de 10, 15 ou até menos produtores, né, dependendo do que for o seu negócio, a gente consegue tirar dali um crédito de carbono. E aí essas empresas vão fazer todo o processo depois disso. Tudo bem, entendi que tem adicionalidade, entendi que a simulação que eu faço dá pelo menos 1 tonelada evitada. Aí eu vou para uma parte que se chama certificação. Para fazer isso, eu tenho que fazer um documento que se chama Inventário de Emissões de Gás de Efeito Estufa. Ele é um documento internacional baseado numa metodologia da ONU que chama Protocolo GHG ou GHG Protocol, tanto faz. E esse protocolo ele me diz que eu tenho escopo 1, 2 e 3 dentro desse negócio. Escopo 1 é aquilo que de fato eu consigo diminuir da minha área produtiva, colocando um filtro, colocando energia solar, colocando qualquer ação ambiental. O escopo 2 ele é exclusivo de energia, então qual que é a origem da sua energia elétrica? E aí pode ser que você tenha uma usina fotovoltaica em casa, mas pode ser que você compre energia distribuída da CEMIG ou de alguma concessionária. Pode ser que o seu vizinho distribua com você, porque ele tem uma célula fotovoltaica que está sobrando energia. Então existem aí várias situações no escopo 2 que a gente pode trabalhar. O escopo 1 e 2, em geral, são obrigatórios, porque toda empresa basicamente usa energia e o seu próprio sistema. Agora, o escopo 3 é aquele dos stakeholders, ou das pessoas que estão em volta, que são os fornecedores, são as pessoas que fornecem serviços, fornecem insumos para você. E aí, em geral, isso é um ganho dentro do inventário, mas não é obrigatório. Então, se você conseguir quantificar daquele que te fornece algum tipo de material, daquele que te fornece um serviço, você já tem Scope 3 e pode também ganhar em cima desse Scope 3. Então a conta basicamente de quem está nos ouvindo vai ser quanto eu deixei de emitir até chegar a 1 tonelada de gás carbônico. Chegando a 1 tonelada eu consigo já quantificar isso em valores reais. Hoje, para você ter uma ideia, no mercado voluntário, que é esse que empresas e organizações trocam entre si,
o valor do crédito de carbono gira entre $90 por tonelada até $100 por tonelada. Ah, por que você está falando dólares? Porque a comercialização sempre é internacional. Ela nunca é em reais. Então, fazendo a conta aqui de padeiro, dá aí uns R$ 400 até uns 550, R$ 600 por tonelada de CO2. Os projetos para pequenas empresas, eles duram em volta de 5, 10, 15, 25 ou 35 anos. Isso vai depender do seu negócio. Ah, eu tenho uma padaria, a minha padaria é de menor grau, e aí eu fiz uma junção com outros produtores. Em geral, você vai fazer um projeto de 5 anos. Então, você vai receber de tempos em tempos esse valor para manter aquele projeto que você fez. Feito esse inventário, eu vou até a certificadora. No Brasil, existem várias certificadoras, mas tem algumas que são mais utilizadas que outras. Você leva o plano de monitoramento e o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa. Em linguagem mais simples, quanto que você deixou de emitir no inventário e o que você vai fazer para monitorar aquela emissão durante aquele tempo, para ela não estourar aquele valor acordado ali no inventário. A certificadora vai pegar, ela pode fazer uma visita na sua empresa ou não. Está sendo muito utilizada a certificação online, principalmente para os pequenos negócios. Certifica aquele rumo, certifica aquele pool de empresas, e aí sim você já pode partir para comercialização. No atual momento, hoje, a maioria das certificadoras já tem uma lista de potenciais compradores. Mas isso não quer dizer que isso vai ser para sempre, que a gente vai ter isso sempre. Nossa, que aula, hein? A gente imagina muita coisa nesse mercado de carbono, a gente vê que isso está em moda, todo mundo quer participar, poucas pessoas entendem, algumas pessoas dão instruções não comercializáveis, né, vai muito pela forma fácil, e a gente vê que existem estratégias, caminhos que precisam ser respeitados e seguidos, e a gente vê também pela sua fala que é um caminho possível, ou seja, não é só coisas de grandes empresas. Então existem estratégias aí para que os micros e pequenos empresários consigam fazer, mas hoje o que falta muito são dados. Os micros empresários hoje, eles não têm ferramentas, né, e não têm braço para fazer esse mapeamento, né? Ou seja, quanto que eu emito e quantas empresas eu vou precisar para montar esse pool para dar essa 1 tonelada de carbono, para fechar essas portas aí de estratégicas, vamos dizer assim. E basicamente os mesmos métodos que eu uso, né, ali no Gemba, na produção, no processo, a fim de baixar custos, otimizar tempo e cortar as falhas, que dão aquele ganho alto de desempenho, basicamente podemos dizer que são os que ajudam a companhia a ser bem vista nesse mercado. Então, um desempenho alto de sustentabilidade anda aí de mãos dadas com desempenho na parte de produção. E eu quero que você complemente aí, Fernando. Dá para fazer isso? Como é que as empresas podem fazer isso, né? Porque a gente vê que você mostrou o caminho. Mas hoje, se eu quiser montar um pool de empresas, como é que eu faço essa articulação? Se existem caminhos, às vezes eu vou pegar a padaria minha ali do meu parceiro de negócios, mas só eu estou me empenhando. Como é que fica isso depois? Existem contratos? Quais são os termos que os empresários aí podem caminhar? Excelente pergunta. Vejam bem, primeira coisa, nós ainda não temos a popularização dos instrumentos que fazem essa quantificação. Isso quer dizer que tem muito poucas pessoas que realmente sabem fazer esse instrumento da maneira correta. Eu tenho muita gente que me procura e fala assim: eu tenho o crédito de carbono. Aí eu falo: que legal, me apresenta, deixa eu ver ele, que coisa linda que você tem. E aí eu chego lá, a empresa começou a fazer um inventário com o consultor XYZ, e a hora que eu vejo é um inventário que não segue as normativas normais de um inventário, é um inventário que não tem base científica, é um inventário que não serve para praticamente nada, para não dizer nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado quem a gente pega para fazer isso. No nosso caso específico, aqui da nossa região, a gente já tem alguns consultores trabalhando com isso, muito poucos. Em geral, vem muita gente de São Paulo, Rio, fazer esse tipo de serviço. E a gente faz o que a gente chama de habilitação da empresa a crédito de carbono. Acreditem, as empresas têm muitas delas que já fazem seus processos limpos, né? E aí eu
puxando sardinha aí para o que você disse, a melhoria contínua, a participação do 5S, a participação do PDCA, a participação da gestão de qualidade como um todo, e que já tem ali um pool de créditos que podem ser comercializados. Mas tem empresas que a gente vai chegar lá e já vai entender que não tem a comercialização de 1 tonelada. E aí a gente começa a ver em volta se há alguma associação, se há alguma cooperativa, se esses produtores são organizados de alguma forma. Quando há, é muito fácil, porque aí a gente chama a cooperativa lidera essa situação. Existe um post quando você vai certificar, que é o contrato entre as partes, que diz quem vai receber o quê, a que tempo, a que hora e quem será responsável pelo quê. É óbvio, quando eu certifico um projeto, se um dos elos desse projeto falha, o projeto inteiro cai. Aí eu tenho que fazer a certificação toda de novo. Mas aquele elo que caiu, ele pode ser responsabilizado juridicamente por aquilo. Vamos supor que você é um produtor rural, de pequeno porte, aí você fez um pool de produtores e foi e certificou. E aí um desses produtores quis arrendar a terra, sei lá, para uma usina de cano, que é super comum hoje. Você perdeu ali a sua certificação, mas você pode acioná-lo na justiça porque tem contrato para isso e para tudo mais. Quais são as falhas que estão existindo agora, Marden e pessoal que me ouve? Existe muita gente que chega na sua empresa, na sua fábrica ou pequena fábrica, ele mesmo monta o pool de produtores, ele faz todo o processo, vai até a certificação, e a hora que ele é certificado, ele comercializa e aqueles produtores não veem nem a cor do dinheiro. Isso acontece muito com terras indígenas, está acontecendo muito com comunidades quilombolas ou comunidades periféricas, que não têm esse sentido. Hoje a certificadora já tenta combater isso, mas muitas vezes isso acontece. Então, muito cuidado com aquela pessoa que foi lá e fez um inventário de graça, porque o inventário é muito caro, não tem como você trabalhar de graça, então você pode desconfiar que aquilo foi feito. E aí, a partir disso, você consegue comercializar. Mas atenção, e é importante dizer isso para vocês. Nós estamos falando dos requisitos do mercado de carbono. Existem várias outras formas de financiar sustentavelmente a sua empresa. Por exemplo, pagamentos por serviços ambientais, pagamentos por token e etc. São outras formas de pagamento, mas eles seguem outros caminhos. Mas para o mercado de carbono, eu preciso do inventário de emissões de gás de efeito estufa. Para fins de ajudar os empresários, nós do IFTM, obviamente, além de dar aula sobre o assunto, a gente tem alguns projetos de extensão rolando com algumas empresas para a gente fazer elas, né, acontecer. Tem uma filinha, mas sua hora pode chegar. E eu espero que sim, à medida que a gente vai formando pessoas, né, e consultores para isso, essas filas vão diminuir. Mas a princípio a gente está à disposição para ajudar qualquer empresa que queira. Mas atenção, não é milagre. Você vai continuar vendendo o seu produto, você vai continuar vendendo a sua plantação, mais o crédito de carbono. O crédito de carbono é um estímulo para que você continue fazendo coisas sustentáveis. Bacana você falar isso, porque às vezes a pessoa vai com muita ganância no crédito de carbono, né? Acha que vai resolver o problema financeiro da empresa, aí eu vou vender crédito de carbono, meu caixa não vai ficar mais negativo, não vai ficar mais devedor, eu vou conseguir ali colocar minha empresa num padrão que eu não esperava, mas são caminhos longos que precisam ser percorridos aí, e como você falou, é para somar, não é para substituir o produto, o serviço que a empresa presta aí. Sensacional, Fernando, porque o que você falou aí nessa parte de mapear, se resguardar, é muito do que eu aplico, que é fluxo de valor. Então, vocês mapeiam o estado atual da empresa a fim de achar os pontos que ela pode atuar, o que ela precisa melhorar para ela poder entrar no mercado de carbono. Se a conta de luz você falou, né, aí da onde a fornecedora de energia, qual é o ganho que ela pode ter naquele resultado, qual é a pegada ambiental que ela está utilizando. É gestão de ponta a ponta. Não posso fazer só dentro de um determinado setor. Nesse caso, eu tenho que envolver ali toda a empresa, todo mundo precisa trabalhar junto para que eu tenha um resultado mais efetivo. E, Fernando, tem mais um detalhe, né? Tem gente que acha que esse esquema em cadeia, ou seja, quando eu vou para o mercado aí que eu faço, como você falou, é a questão de olhar para os stakeholders, ele acaba se tornando um pouquinho mais complexo, vamos dizer assim, porque eu preciso mapear, que eu
posso estar falando alguma coisa aqui errada, a pegada de carbono do meu produto ali, desde a matéria-prima até ele retornar. Isso a gente falar de economia circular, por exemplo. Mas se o dono de negócio faz o básico bem feito, ele ganha alguma vantagem, ele já sai na frente. Como que funciona isso? Ou ele só precisa focar ali na base dele? Não, não, ele já ganha muito na frente. Provavelmente quando eu entro numa empresa e ela já tem a ISO 9001, eu já sei que ela tem gestão documental. Então todos os documentos da empresa que eu preciso já tá ali disponível, e ele já sabe as datas, e aí isso facilita muito meu trabalho. Quando eu entro numa empresa, ela tem 5S, eu já sei da organização dela, e como ela organiza os seus processos, e como ela mapeia os seus processos. Se a empresa já trabalha com PDCA, eu sei que o planejamento está ali, ativo, e eu posso ver a evolução desse planejamento. Então, assim, tudo que a empresa puder fazer do ponto de vista de gestão, de melhoria de gestão, processamentos e processos, obviamente, é muito importante para o nosso negócio. Porque senão eu vou ter que começar lá do zero. Quais são os documentos, onde estão, por que que estão, quais são os processos. E isso pode demorar muito tempo. Existe no mercado de carbono o que a gente chama de crédito de carbono retroativo. Então, a sua empresa já faz uma ação há, sei lá, 10 anos, ela já tem uma plantação a mais da floresta que precisava ter, ela já tem um filtro há mais anos que tem, e aí eu posso pedir o crédito de carbono retroativo. Mas isso só vai acontecer se eu tiver a documentação comprovativa. Se eu não tiver, eu não consigo comprovar. Então, para mim, é muito importante que a empresa ela se organize do ponto de vista de gestão para que eu consiga chegar e ter acesso a esses documentos. Quando eu comecei lá atrás a mexer com crédito de carbono, eu tinha que ir lá, colher a amostra, levar no laboratório, saber, etc. Hoje em dia eu já tenho tecnologias que fazem isso para mim, mas eu só consigo utilizar essas tecnologias se eu tiver tudo bem esquematizado. Se eu tiver uma empresa completamente desorganizada do lado de gestão, é muito complicado eu conseguir evoluir para o inventário de forma mais rápida. Eu até consigo, mas daí um tempo. Então é muito importante que esses processos estejam definidos. Então, antes de começar a falar comigo, verifique o que que você tem, se você já tem uma certificação, um selo, né? Já te ajuda bastante. Se você segue as metodologias de alguma ISO, né? Porque as ISOs agora foram todas padronizadas. Se você tem a ISO 14001, perfeito, eu já tenho ali toda a adicionalidade descrita. Muita coisa do meu trabalho vai ser ali dentro dessa ISO 14001. Ah, mas eu não tenho, porque eu sou uma pequena empresa, eu nunca despertei para isso. Então a gente tem que começar a fazer esses processos, os atributos de monitoramento e tudo mais. Então, todas essas ferramentas, inclusive as que você citou que trabalha, são importantíssimas. Agora, do ponto de vista financeiro, é muito importante eu entender qual que é o custo do meu processo para saber se vale a pena investir em mercado de carbono. Porque a certificação, ela não é gratuita, ela é paga e muito bem paga. Então eu preciso fazer todo um plano financeiro para entender se aquilo vale a pena no meu contexto. Porque às vezes no seu contexto, você vai deixar de emitir tão poucos toneladas que talvez não compensa financeiramente. Porque a gente ia chegar exatamente nessa parte aí de financeiro, né? Mas a empresa é uma forma que você trouxe, elucidou bastante bacana, que eu falo muito de empresas que têm ISO, mas é um certificado de parede. Então, você tem ISO? Tem, mas está na parede ou está aplicado? Porque às vezes a empresa tem a certificação, fez só para poder obter e nunca mais manteve os processos ali, as atividades padronizadas. E isso acaba impactando ali também na busca do mercado de carbono. Então, não adianta ela pular etapas, na verdade, eu só falo aí. Olha, organiza a casa para depois você dar esse salto aí de mercado de carbono, créditos de carbono, buscar essa pegada ambiental. Não adianta eu ir para o ambiental se o meu processo ainda continua poluidor e não mapeado, vamos dizer assim. E, Fernando, aqui ó, a gente pegando essa gancho que você trouxe dessa parte financeira, Marder, particularmente, ouço muito falar de financiamentos bancários que exigem essa certificação aí, né, de crédito de carbono. E eu te pergunto aqui, o banco, no momento de ceder um financiamento, ele já pede esses dados? Isso muda o custo final da companhia? Como que está esse mercado no impacto de uma bolsa de um financiamento, de um empréstimo ali para as organizações, principalmente aí micro e pequenas empresas? Muito bom. Quando eu comecei a trabalhar com esse assunto, eu imaginava muito que era um assunto de academia, né, das universidades, das escolas. Vamos falar de ESG, vamos falar de coisas mais verdes.
E na realidade, a gente entende que isso foi traduzido no negócio como uma forma de acesso ao financiamento justo e equitativo. Então, se a sua empresa já faz alguma ação que provavelmente envolveu algum investimento, ou provavelmente você está pedindo um investimento para que a produção seja mais verde, obviamente você tem uma vantagem financeira sim. Os bancos já têm aí indicadores para poder saber se a sua empresa trabalha com a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade ambiental e social, para que eles possam conceder empréstimos. Agora, o que eu tenho para contar para vocês aí do ponto de vista de transformação, é que aqui no IFTM de Uberlândia, Uberaba, Tuiutaba, Patos de Minas, Paracatu, a região de Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Campina Verde, não posso esquecer porque virou campus agora, Patrocínio, nós temos a Embrapi. A Embrapi é a Empresa Brasileira de Processos Industriais. Isso quer dizer que se a sua empresa tiver, né, um pezinho na agroindústria, né, e tiver um KNAI aí de desenvolvimento de produtos, a Embrapi pode atuar junto com você. Como é que funciona? Você chama um de nós, né, um dos pesquisadores do IF, ou entra em contato direto com a Embrapi, eles vão entrar em contato com a gente, e fala, olha, eu quero fazer um processo mais verde, eu quero desenvolver algo novo, eu quero trazer inovação para o meu meio. A Embrapi vai falar, beleza, vamos conversar um pouco mais sobre essa inovação. Aí ela vai chamar um especialista, provavelmente daquilo que você precisa, né? Se eu vou desenvolver uma máquina, um especialista em máquina, se eu vou desenvolver algum processo de mercado de carbono, um especialista em mercado de carbono, que sou eu no momento. E aí a gente faz uma proposta para a empresa. E olha que interessante como é que é essa proposta. A Embrapi já tem em caixa todo o valor para aportar 50% do valor do processo ou do projeto. Vamos supor que seu projeto ficou 100 mil. 50 mil a Embrapi vai abarcar porque é um projeto de inovação. Sem devolução. O pesquisador foi lá, desenvolveu o seu processo, desenvolveu uma peça, te entregou o resultado daquilo e você já tem 50% pago pela própria Embrapi. Se você é uma micro e pequena empresa, você ainda tem, dentro desses 50 restantes, uma ajuda muito boa, que é um dinheiro interno do IF, que é por volta de 30% desse valor. Então, 70% daquilo que você vai investir já é abarcado pelo projeto. E se você for uma micro e pequena empresa, porque você já tinha que ter sido para ser abarcado por esse valor do IFTM, o Sebrae aporta 50% do valor restante. Isso quer dizer que você, como empresário, vai aportar entre 10% e 20% do valor de um projeto. Olha que oportunidade. Então a gente está falando de um projeto que vale 100 mil, você vai gastar entre 10 e 20. E na realidade você ia gastar 200, 300, dependendo do projeto que for. Então é uma oportunidade ótima para a gente trabalhar. E por que eu estou falando isso agora que eu estou falando de financiamento? Porque muitas vezes os financiamentos, eles têm essa pegada, mas existem outros financiamentos públicos que estão aí por trás que vocês podem aproveitar. Ah, quais são os requisitos para isso? A empresa precisa estar com toda a documentação legal, as inscrições nos órgãos municipais, estadual, federal, quando for o caso, legalmente constituída, e ela já pode participar desse processo. Do nosso lado, a gente consegue contratar pessoas do mercado que vão fazer um serviço fidedigno, a gente entrega aquilo que a gente promete, porque afinal de contas é um serviço como qualquer outro, e financiado a fundo que você não precisa devolver. Então, olha que oportunidade, você que está me ouvindo aí, que tem uma pequena indústria. E aí tem 3 linhas de desenvolvimento da Embrapi do IFTM, tá? Existem outras Embrapis por aí. A do IFTM, desenvolvimento de softwares e uso de IA. Então, se a sua indústria, se a sua empresa precisa de um desenvolvimento de software de IA, a gente pode fazer. Segundo, desenvolvimento agroindustrial vegetal, toda a parte de plantação, colheita e etc. A gente pode entrar. E depois, desenvolvimento agroindustrial de produtos. Eu quero fazer um leite diferente, eu quero fazer um queijo diferente, eu quero usar um ingrediente diferente, a gente consegue desenvolver isso para você. Os custos para a empresa são baixíssimos e, obviamente, as empresas estão muito interessadas em fazer isso. Então, você vai lá, faz um orçamento de desenvolvimento de software em qualquer empresa do mercado. Aí ela vai te falar X. Na Embrapi eu consigo fazer o mesmo software, você pagando muito menos, já que eu tenho todas essas funções e ajudas do governo federal.
Então fica aí a dica para quem quer financiar e etcétera, olha para o teu banco, olha para a tua cooperativa de crédito, mas olha também para os processos. Em específico, na nossa região, a Embrapic está aí para ajudar a fazer isso acontecer. Que show! Bacana. Já estou vislumbrando aqui vários clientes que eu vou levar essa informação. E tem editais, como que funciona? É aberto o ano inteiro? Já estou aqui apaixonado. A Embrapi não tem edital e não tem data para início do processo. Você tem uma urgência de inovação, qualquer que seja a sua inovação, dentro dessas 3 linhas. A gente precisa fazer um projeto em cima disso, que vai levar muito pouco tempo. A gente apresenta esse projeto para o empresário para ver se é aquilo mesmo, se o objetivo está ok, se é a máquina que ele queria, se é o desenvolvimento que ele queria. Dando ok, a gente já começa o processo de feitura do projeto. Em geral, por exemplo, se eu vou fazer um software, eu preciso de um profissional da informática ou de uma empresa da informática. Então, em geral, eu já vou fazer a cotação com essa empresa para trazer esses valores para ela. E aí a gente contrata os funcionários ou as pessoas que vão desenvolver e a gente desenvolve durante um tempo esse processo. É algo ímpar, é algo que veio assim num momento muito bom para a indústria. Obviamente a gente não consegue bater na porta de cada uma das empresas e falar, a gente tem isso, mas saibam que isso vai acontecer. Na Embrapi, a gente tem projetos desde R$ 90.000, que a pessoa não paga R$ 90.000, a pessoa paga 10 ou 8, sei lá, e projetos de R$ 2 milhões. Então, assim, tem tudo aquilo para acontecer para a gente desenvolver esses projetos de inovação, inclusive de mercado de carbono, mas não só. Eu tenho uma empresa agora que fechou com a gente que quer um software de uma integração de dados ali. A gente consegue fazer. Obviamente, a gente vai contratar a empresa, vai ver as necessidades e etc. Que show! Ah, vislumbrei muita coisa. Óbvio, eu falo que a gente tem que trocar essas informações que o microempreendedor, né, a microempresa, a pequena empresa não tem acesso a essas informações e acaba perdendo essas oportunidades. A gente sabe que financiamento bancário, ele é oneroso, dependendo ali da empresa, do porte da empresa, consome caixa e ela não consegue fazer essas inovações ou resolver essas demandas aí. E eu falo que tem muita coisa acontecendo, mas fica dificultoso o acesso, né? Então a gente precisa ser essa ponte entre esse governo que quer fazer essas inovações, que quer fazer esse trabalho de levar produtividade e tecnologia para as indústrias, e nós ter informação e levar até o micro e pequeno empreendedor ali, empresário, micro e pequena empresa, para eles também conseguirem fazer essa transformação, né? Usar esses fomentos, essas disponibilidades que estão ali. Fernando, então a gente percebe na sua fala que o jogo mudou, né? A pegada sustentável deixou de ser uma taxa e passou a ser um modo de baixar o seu custo com o banco, né? Mas também de outras formas ali. E o dono do negócio que age ali no modelo antigo vai pagar mais caro nas dívidas, e a união exata dos nossos métodos de gestão limpa. E o que você trouxe aí é muito importante, é muito bacana, porque a gente consegue agora vislumbrar várias oportunidades para os nossos micro e pequenos empresários, startups também aí que estão buscando fomentos, desenvolvimento de algum produto ou processo, e às vezes não sabe como alavancar isso, e a gente tem aí a Embrapio e a FTM como excelentes parceiros. E também espero que a gente chame aí o Senai também para toda essa robustez aí desses projetos. E eu fico muito engrandecido com essa aula que você deu, Fernando. Fica nítido que o caminho é focado em excelência, e o dono de negócio precisa captar essa visão, não ficar de mãos abanando no fim do mês. Se ele não inovar, ele vai ficar sem caixa, isso é óbvio, ele vai ficar sem empresa, ele vai ser engolido por quem faz essa inovação, e é o tal do jogo. E agora eu deixo você à vontade aí para fazer os agradecimentos, trazer as suas percepções, para onde que o mercado está indo nesse mercado de carbono, como usar a inovação para o mercado de carbono, como que as pessoas te acessam para ter essa consultoria, essa oportunidade de troca. E eu estou aqui vislumbrado com um monte de coisa, pensando em como aplicar isso amanhã. Perfeito, pessoal. Olha, primeiro eu quero dizer que é um grande prazer falar com vocês. Eu tenho me dedicado bastante do meu tempo em palestras, cursos, oficinas, para falar sobre esse tema e para mostrar que ele existe. Então, a primeira coisa é entender que ele existe e que ele é possível.
Marden e demais colegas que nos ouvem, a legislação mudará muito brevemente. Nós temos uma lei de carbono aprovado, em que as empresas que não são agro vão ser obrigadas a contabilizar as suas emissões de carbono. Isso já vai acontecer, está certo, está aprovado. Existe um grupo de trabalho dentro do Ministério da Fazenda, a Secretaria Especial de Mercado de Carbono, comandada pelo professor Luan, da UFRJ, que está fazendo como que isso vai se dar na prática. Então, muito em breve, a sua empresa que nunca pensou em fazer um inventário vai ser obrigada a fazer um inventário. Obviamente que vai ser simplificado, provavelmente o governo federal vai entrar com algum sistema informático para fazer isso de uma forma mais facilitada, mas você vai ser obrigado a informar suas emissões. Então, quanto antes você se adequar e quanto antes você estiver pronto para atender o mercado, melhor. Então, eu deixo aqui todos os meus contatos e todas as minhas dicas para que vocês possam entender que a gente está aqui para ajudar. Embora, obviamente, se você for num consultor privado, provavelmente você vai ter um gasto muito forte com ele. Nós fazemos todo o aconselhamento, pelo menos de forma gratuita. Além disso, nós temos também o projeto da Embrapi. Embrapi é Embrapi com 2 Is no final. Então você vai colocar lá no seu buscador Embrapi com 2 Is no final e FTM. E lá você vai ter todas as informações e como você entra em contato. Especificamente comigo, o meu contato é fernandocaixeta@iftm.edu.br. Eu estou à disposição também nas redes sociais, @o Fernando Caixeta no Instagram, Fernando Caixeta Lisboa no LinkedIn e Fernando Caixeta no Facebook. Você me achou, me adicionou e me chamou lá para conversar, eu vou te responder. Pode ser que eu demore 2 dias, mas eu vou te responder. E você, produtor de uma pequena empresa ou de uma empresa que se interessou por qualquer coisa, nós estamos à disposição para conversar sobre isso. Mas além disso, Marden, quero deixar que nós temos aí a nossa instituição com 10 campos na região, que vai desde Uberlândia com 2 campos, Uberaba com 2 campos, Ituiutaba, Paracatu, Patrocínio, Campina Verde e vários outros campos que estão acontecendo, até Sete Lagoas, que agora é o nosso campo mais recente. Então, qualquer um de nós, a gente está à disposição da sociedade. Senai e demais empresas que queiram participar junto conosco, tá super aberto, principalmente nos processos da Embrapi, eu acho que a gente ganha muito trabalhando junto, principalmente nos desenvolvimentos que a gente tem, tanto para indústria, comércio e etc. Então nós estamos abertos para isso. E por fim, eu quero deixar um recado muito grande para quem nos ouve. Se você não se adequar e não se atentar a essas informações, elas vão te engolir mais cedo ou mais tarde. É uma obrigação atualmente, não é mais uma coisa que eu quero ou gostaria de fazer. Muito obrigado pelo convite. Fernando, eu que agradeço a todos que estão nos ouvindo. Ficou as dicas aí do Fernando, tá? As redes sociais dele estarão aqui no nosso descritivo do nosso episódio. Pessoal, eu agradeço a todos que nos ouviram. Lembrando sempre do que eu falo no finalzinho, o movimento não é ação. Foque naquilo que agrega valor para você, para os seus clientes, para os seus liderados, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Até mais.